Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, já vem aqui, já apoia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. E se você tá chegando novo, tá chegando nova, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E já fica sabendo que esse canal aqui não é narração, tá? É mais um bate-papo pra gente ficar ciente que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Então seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do canal e fique por aqui. Caso de hoje, um caso que aconteceu no ano de 2017 e é o caso da Aline Turpin. Cidadezinha de Beaumesnil, uma cidadezinha que fica 2h30 da capital Paris. É uma cidadezinha de 5.000 habitantes mais ou menos. Ela tem um castelo turístico que é bem conhecido. Aquelas cidadezinhas onde cada bairro tem seu barzinho conhecido, cada bairro tem uma pracinha, o pessoal se reúne. Uma cidadezinha assim bem legal para se morar. Nessa cidade morava um senhor de 60 e poucos anos, o nome dele era Michel Udeman. E esse senhor, ele era aposentado, ele vivia bem, porque ele se aposentou numa fábrica bem conhecida francesa, então ele tinha uma aposentadoria bem gordinha, né? Ele tinha uma casa bem grande, tinha uma vida confortável. E ele morava com quem? Com a esposa dele, que era nada mais, nada menos que a Aline Turpin. Ela era 18 anos mais nova do que ele, mas os dois moravam, né, nessa casa grande, tinham bastante harmonia, tinham grana, eles viviam bem. Vou falar um pouco da história aí do casal para vocês conhecerem. O Michel, ele tinha se separado da mulher dele, a primeira esposa, um pouco antes dos anos 2000. E ele ficou nessa casona grande, tal, esperando todo o processo de divórcio, separação de bens, aquela coisa que é bem longa, que realmente o dele demorou bastante tempo, porque quando envolve bens, né, começa ali uma encheção de saco quando não tem acordo das duas partes. Então o Michel, ele estava passando por essa etapa aí de divórcio longo e tal, e ele estava à procura de uma companheira para a vida dele, né? Pô, ficou solteiro, tava querendo conhecer alguém, então ele começou a sair e tal, frequentar esses barzinhos, essas pracinhas dessa cidade, e ele encontrou a Aline em um desses lugares. E foi no ano 2000 que ele conheceu a Aline, minha gente. Então começaram a conversar, sair, viram que tinha várias coisas em comum. Alguns meses depois eles já foram morar juntos na casona grande, né? Porque o Michel, ele ficou com essa casa enquanto ele estava esperando o divórcio e continuaram ali vivendo e moraram juntos e era aquela harmonia total, feliz, tudo era muito bem, tudo era muito legal. Só que aconteceu uma coisinha, o divórcio do Michel, ele saiu, ele realmente assinou um acordo com a esposa dele, tudo bem, a casa ia ser vendida depois, eles iam dividir o dinheiro quando essa casa fosse vendida, tudo ok, tudo certinho, um acordo comum entre as duas partes. Algum tempo depois, o Michel decidiu se casar então com a Aline, porque realmente ele tinha muita coisa em comum com ela. Então eles começaram uma vida ali de muita felicidade, passeio, diversão, caminhada juntos, eles eram companheiros. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Aqui a gente já tá no ano de 2016, aí 16 anos de relacionamento. E foi nesse ano que os mais próximos do casal, eles começaram a perceber alguns sinais de emergência, alguns sinais assim de alerta. O casal, que sempre andava muito juntinho, passeava demais, já não estava sendo isso. Em 2016, a Aline saía sozinha, ia fazer as coisas dela, depois o Michel saía sozinho, ia fazer as coisas dele, eles estavam muito discutindo, assim, sabe, saía na rua, saía com um amigo pro restaurante, sempre tinha uma discussão, eles não estavam se entendendo mais. Então, nesse ano de 2016, era flagrante que o relacionamento dos dois já não era mais aquelas coisas. Nesse ano aí de 2016, a Aline, ela começou a falar para as amigas dela, né, mais próximas, as vizinhas assim, que ela estava passando por um relacionamento difícil com o Michel, que ele não respeitava mais a Aline, que ele rebaixava demais a Aline em casa com palavras, ela não estava sendo feliz nesse relacionamento, ela queria realmente se separar. Então ela já começou a dividir isso com as amigas delas, as vizinhas. Então o pessoal sabia que realmente, né, eles estavam ali num processo assim de separação. A Aline, ela estava querendo sair da casa dela, claramente. Em junho de 2017, minha gente, o Michel estava aí com 68 anos. E para surpresa da Aline, ele sumiu de casa do nada. A Aline chegou um dia em casa, assim, sumiu o Michel, e ela falou, tive notícias dele depois,
o Michel simplesmente ele encontrou uma amante e foi pra Córcega. Quando os vizinhos perguntavam pra Aline, ué, cadê o Michel? Sumiu? E ela falava, olha, ele encontrou outra mulher e foi embora pra ilha de Córcega, me deixou aqui sozinha com esse casarão. Então essa é a história dela, ela sempre falava isso pros vizinhos, o pessoal que conhecia ele ali do trabalho, de antes, né, que trabalharam juntos, ela sempre falava isso, ó, ele foi embora com outra mulher, me deixou aqui com essa casa, e eu tô aqui, não sei o que eu faço. Os meses foram passando, a Aline, a vida dela não parou, né, e ela começou a namorar com um cara, um senhor de 60 e poucos anos também, chamado Philippe Fossé. E o que chamou muita atenção dos vizinhos foi que ela começou um namoro assim muito rápido e logo ela foi morar na casa desse cara. Então o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Depois foi descoberto que a Aline, ela já estava com esse cara em janeiro desse mesmo ano, 2017. Ou seja, ela estava na casa com o marido dela, o Michel, mas ela já tinha esse amante, o Philippe Fossé. Então, quando o marido sumiu, que ele foi para a ilha de Córcega com outra mulher, ela esperou uns meses, né? Ficou discreta ali. E quando ela viu realmente o Michel não vai mais voltar, eu vou escancarar o meu amante, que agora vai ser o namorado, né? Então, ela pôde viver esse romance com o Philippe. Então, a Aline, ela vivia esse romance com o Philippe. O Philippe, no passado, ele teve um relacionamento muito difícil, um relacionamento tóxico. A mulher do Philippe, ela humilhava muito o Philippe, xingava ele com palavras, às vezes tinha até agressão no relacionamento dos dois. E dessa união do Philippe com a ex-mulher dele, ele teve uma filha. E nessa época aí de 2017, a filha dele tinha 25 anos. E quando os dois foram morar juntos, a Aline, com esse trauma dela de que o Michel, né, tratava ela mal, isso e aquilo, o Philippe também tinha isso, então os dois tinham essa coisa em comum, eles queriam cuidar um do outro e não queriam que tivesse nada de tóxico no relacionamento, porque eles já tinham isso no passado. Então no começo era só alegria e realmente um queria cuidar do outro, um amava demais a presença do outro. A Aline e o Philippe, eles viveram nesse conto de fadas aí de um cuidar do outro por 2 anos. E aí uma coisa aconteceu no ano de 2019. A ex-esposa do Michel falou assim, peraí, como assim o Michel some, vai pra ilha de Córcega e deixa a casona pra Aline, a segunda esposa dele? Ela falou, não, essa casa teria que ser vendida e eu me beneficiaria da metade, isso tá errado. Então ela foi até as autoridades dizendo, olha, meu ex-marido sumiu, e ele não sumiria assim do nada. Às vezes eu mando mensagem, ele responde, mas eu tô achando essa história estranha. Por favor, façam alguma coisa. A polícia, né, cidadezinha pequena, todo mundo conhecia o Michel, falou, vamos dar uma investigada aí. A polícia começou a olhar o histórico do telefone celular do Michel e viram que realmente ele mandava mensagem de vez em quando para quem mandava mensagem para ele. Ele respondia as mensagens. Mas a geolocalização do celular do Michel não era na ilha de Córcega, era na própria cidade dele. Então, peraí, ele estava escondido na cidade dele em algum lugar? E outra coisa que a polícia também começou a olhar. Se ele estava na ilha de Córcega, ele deve ter comprado uma passagem, ele deve ter ido para lá. Olharam todas as companhias, todas as passagens do ano que ele devia ter ido e nada, ninguém sabia nada, não tinha nenhum rastro do Michel lá na ilha de Córcega. A carta de saúde dele não se movimentava por lá, a carta de crédito dele também não tinha nenhuma movimentação. A polícia olhou a conta bancária do Michel e viu que o que tinha todo mês era um grande depósito, né, saía da conta do Michel, uma grande quantia de dinheiro saía da conta do Michel e ia diretamente para a conta da Aline, a esposa que já estava morando com outro cara. E daí a polícia achou mais estranho. Peraí, o cara sumiu, a gente tá achando que ele tá na ilha de Córcega com outra mulher, outro amante, mas ele ainda manda dinheiro pra Aline, que já tá vivendo com outro cara, tá estranho. E foi nessa hora que a polícia falou, vamos conversar com a Aline, porque ela deve ter alguma coisa pra esclarecer pra gente. E quando a Aline foi pro interrogatório, chegou lá na delegacia, a polícia confrontou ela. Olha, a gente tá sabendo que de vez em quando o Michel ele responde mensagem, né, mas toda vez a gente viu o histórico, né, a geolocalização do celular dele é aqui na cidade. Isso tá muito estranho. E tem mais, a gente vê que todo mês tem uma quantia muito alta de dinheiro que sai da conta dele e vai pra sua conta. Por quê, Aline? Que tá incoerente. Normalmente você já tem outro homem, já tem outra vida. O Michel, ele é um bom samaritano que fica te bancando. Explica isso aí pra nós, por favor. E a Aline, ela se viu assim num beco sem saída, né, pega na mentira e ela falou, olha, gente, eu matei o meu ex-marido
e eu sumi com o corpo dele. Mas foi uma legítima defesa, eu não tive como salvar a minha pele. Ou eu salvava a minha pele, ou ele me matava. Então, para eu viver, para eu estar aqui conversando com vocês hoje, eu tive que fazer isso. A Aline, né, ela continuou então dando mais detalhes do que aconteceu e por que ela matou o Michel, o marido dela. Ela explica para a polícia que no comecinho de junho ela estava assim, tentando se separar do Michel e ela estava ficando na casa do Felipe. Ela dizia pro Michel que ia pra casa de uma amiga, né, que ela queria pensar, tal, que ela não aguentava mais ficar em casa, mas ela ia pra casa do Felipe, né? Lembra que na época ele era o amante dela e ninguém sabia. Então ela estava na casa do Felipe e teve um dia que ela falou: "Eu tô precisando ir na minha casa pra pegar as minhas coisas, porque o Michel não pode ficar fazendo isso comigo, ele tem que me devolver, as coisas são minhas". E teve um dia no comecinho de junho que ela sabia, o Michel ele tem um compromisso e ele vai sair de casa. E ela tinha a chave da casa. Então ela foi até a casa do Michel na esperança de tenho aqui uma hora e meia pra pegar tudo e picar a mula e ir embora. E nunca mais vou ver o Michel. Acabou esse relacionamento tóxico, de acordo com a Aline. E foi o que ela fez. Ela foi até a casa, ela viu não tem ninguém, entrou na casa e começou a pegar as coisas dela. Só que quando ela tava pegando as coisas, o Michel chegou na casa, minha gente. E ela entrou em desespero. Ela tentou se esconder num quarto que ficava no andar de baixo, era um sobrado, mas ficava no andar de baixo o quarto. Ela tentou se esconder nesse quarto e ela viu que quando ela tava entre a cama e o armário, tinha um fuzil de caça. Aí ela pegou com ela, porque ela tava com medo. Ela falou: se ele me ameaçar, se ele vier bater, eu tô com essa arma na mão. E ela viu que o Michel entrou na casa e o Michel percebeu o quê? Que a Aline estava na casa, porque já tinha um saco preparado, uma caixa em cima da mesa. Daí ele falou: Aline, você tá aqui? Aline, o que é isso? Você veio pegar suas coisas? Você vai ficar escondida? Eu vou te achar, eu vou te achar. Ela começou a entrar em desespero e ela ficou com medo. Então o que ela fez? Ela gritou, falou: eu tô aqui no quarto, só que você não vem aqui porque eu estou armada. E se você vier, eu te mato. E ele falou: você não vai me matar nada. Quem vai matar você sou eu. Você pode ter certeza que eu vou acabar com você, com a sua vida. Daqui você não sai viva. Ela, minha gente, de acordo, né, com o que ela estava contando para a polícia, ela entrou em desespero. Ela não sabia o que fazer e ela estava com medo do Michel porque ele estava muito bravo. Então, quando ele entrou no quarto, ela estava com um fuzil na mão e ela falou: não vem pra cima de mim. E ele começou a vir. Nessa que ele começou a vir, a Aline, ela apertou o gatilho na barriga do Michel. Explodiu tudo ali com um fuzil de caça. Então, ele levou um tiro certeiro na barriga, né? Deu porque ela explodiu tudo. Ele caiu no chão e alguns segundos depois ele já estava morto, sem vida. A Aline, o que ela fez? Ela limpou do jeito que ela pôde, pegou o corpo, arrastou até um abrigo que ficava no jardim e ela começou, minha gente, a tentar esconder o corpo. E na cabeça dela, o melhor jeito era o quê? Vou cortar esse corpo com uma serrinha. Então ela usou uma serra para cortar o corpo do jeito que ela podia. Depois dos pedaços, ela falou: vou fazer uma fogueira no jardim, tem bastante palha aqui em casa, uns pedaços de madeira. Fez várias fogueiras assim no jardim, era um jardim grande e tal. Começou a queimar tudo ali, nenhum vizinho sentiu o cheiro, né, estranho, nada, queimou tudo ali. Algumas partes que eram grandes, que ela não conseguiu queimar, ela colocou em sacos plásticos e ela ligou para quem? Ela ligou pro Felipe, o amante dela na época, falando: Felipe, aconteceu um desastre, eu preciso de ajuda. Então o Felipe, ele foi ajudar a Aline, minha gente. Ele pegou o carro, foi até a casa, ele pegou os sacos, colocou no carro e os dois saíram. E o que eles fizeram? A Aline, ela pegou esses sacos e ela jogou em vários locais, assim, numa floresta, jogou também em lixeiras públicas. Nunca foram encontrados restos mortais do Michel, minha gente, nunca. Eles jogaram espalhados em vários lugares e no jardim também tudo foi queimado, nada foi encontrado do corpo do Michel. E essa foi a história que a Aline contou para a polícia, foi legítima defesa. Ou eu matava o Michel ou o Michel me matava. Claro que depois de tudo isso, o Felipe já estava de canto também, né? O atual da Aline, a polícia pressionou e ele falou: sim, eu ajudei, eu peguei, né, os restos mortais ali e a gente espalhou na cidade e eu tenho culpa por causa disso. E eu nunca falei nada pra vocês porque eu não queria destruir a vida da Aline. Eu amo demais a Aline, esse era o discurso do Felipe, minha gente. Ele amava demais a Aline e não queria destruir a vida dela. Depois de toda essa confissão dos dois, eles ficaram presos esperando um julgamento. O julgamento aconteceu no ano de 2023. E no julgamento, a Aline estava com a mesma história, minha gente.
Foi uma legítima defesa, não teve premeditação nenhuma. Eu fui na casa buscar as minhas coisas, ele chegou, eu fiquei apavorada, peguei o fuzil que tava ali do lado, que nem era meu, eu nem sei atirar, e simplesmente eu atirei por medo. Se eu não atirasse nele, ele iria atirar em mim. Eu tava vendo um relacionamento tóxico, abusivo. O Michel, ele falava muito ruim comigo, me rebaixava, às vezes batia em mim, e eu não podia continuar vivendo desse jeito. Então, por medo, porque eu sabia que ele faria isso comigo, eu atirei. Então eu tenho culpa no cartório, mas foi uma legítima defesa, não teve premeditação. O Felipe, ele falava que não falou nada pra polícia porque não queria destruir a vida da Aline, porque ele ajudou sim, ele também confessava isso, eu ajudei, mas eu não ajudei a matar, eu ajudei a transportar o corpo e sumir com o corpo, eu ajudei a fazer isso, estou ciente disso, e também omiti isso das autoridades porque eu não queria destruir a vida da mulher que eu amo. Todo o pessoal da defesa, né, da Aline, eles falavam assim, veja essa mulher, ela agiu num momento de angústia, num momento de pavor, foi um instinto de sobrevivência, ela fez isso pra sobrevivência, foi uma legítima defesa, ela não pode ser julgada, sabe? Ela iria morrer, e você, no lugar dela, o que você faria? Era a sua vida ou a vida do outro, como você age? É instinto de sobrevivência. A defesa usou muito isso no julgamento. Claro que os próximos, né, alguns da família ali do Michel, eles foram também ouvidos no julgamento, eles falaram que o Michel, ele tinha uma personalidade forte, ele era meio chucrão, falava as coisas na lata, não tinha muito tato, mas ele não era violento, ninguém nunca viu ele batendo em mulher, ou agredindo, rebaixando a Aline na frente de todo mundo, ele não fazia isso. Então a história tava meio assim, difícil de acreditar. Era a palavra da Aline contra a palavra de todas as outras pessoas que conheciam o Michel. O que chocou muita gente no julgamento também foi o jeito da Aline. Ela não tinha antecedentes criminais, ela era do bem, tranquila, tinha uma filha, ela era franzininha, magrinha. Como que ela fez uma coisa dessa? O que aconteceu à cabeça dessa mulher? Foi realmente esse instinto de sobrevivência que ela faz coisas assim inimaginável quando a pessoa é posta na parede? A gente faz umas coisas que a gente nem acredita, né? Então ficou bem essa reflexão no julgamento. Mas mesmo com toda essa reflexão, a pena veio. A Aline, ela pegou 25 anos pela morte do marido dela, o Michel. Atualmente ela está presa e ela não pediu um segundo julgamento. E o Felipe, ele também foi julgado, porque ele encobertou as informações, ele sabia que ela tinha matado o marido, ele não falou nada e ele foi cúmplice, né? Ele ajudou ela a transportar partes do corpo do Michel. A pena do Felipe veio, ele pegou apenas 5 anos. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. Como eu sempre falo pra vocês, as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém, não tô aqui pra passar pano pra Aline pelo que ela fez ou não, até porque nunca ficou comprovado que ela vivia um relacionamento tóxico. Por isso que ela pegou uma pena bem pesada, né, pra França, de 25 anos. Isso não foi comprovado, de nenhuma maneira conseguido comprovar que ela apanhava, alguma coisa assim, não tinha histórico, o BO não tinha nada. Mas, para trazer reflexão aqui pra gente, quando o ser humano, a gente coloca na parede, coloca pressão, coloca um excesso de medo, a mente da gente é capaz de fazer umas coisas inimagináveis. Por isso que eu sempre falo, não leve as pessoas até o limite, não fica testando as pessoas, respeita o limite do outro, porque as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. E quando a gente tá sob pressão, a gente pode fazer coisas que a gente nem imagina. Então, cuide da sua segurança e não fique duvidando da bondade das pessoas, duvidando do que uma pessoa pode fazer ou não contra você. Abra seu olho, fique em alerta. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.